SRZD Carnaval 2018, a gente vai chegando, vai trazendo as novidades. E uma das escolas mais tradicionais, uma das campeãs do Carnaval de 2017, que é a Portela, vem aí com uma grande novidade. Um jovem mestre-sala que veio do Carnaval de São Paulo, chegou em Madureira falando com um sotaque muito paulistano, mas que já conquistou o coração do povo de Oswaldo Cruz e Madureira. Nós estamos falando de Marlon Lamar, o novo mestre-sala da nossa Portela. E aí, Marlon, queria que você falasse pra gente. Você chegou de mansinho, com seu jeitinho paulistano, e como é que tá essa sua relação aí com a Portela? Você já estava aqui no Rio, né, defendendo a Porto da Pedra, mas eu quero que você fale dessa sua experiência de chegar ali naquele mundo azul e branco. Tá sendo uma experiência maravilhosa. Boa tarde a todos. A Portela para mim se tornou realmente a minha grande família, esse mar azul e branco, né? Essa nação portelense. Já veio tudo caracterizado. Já vim em homenagem às torcidas organizadas da Nossa Majestade do Samba, que me presenteio sempre com essas camisas maravilhosas. Muito obrigado. E tá sendo, acho que, um sonho, assim, tô realizando um grande sonho na minha vida, na minha carreira. Eu acho que todos nós profissionais do samba gostaríamos de um dia ter essa honra de defender Portela, e eu estou sendo esse agraciado. Então é um sonho que eu estou realizando. Você chegou aqui no Rio e assim, a tua estrela já brilhou porque você virou par de ninguém menos do que Lucinha Nobre. Exato. Né? Lucinha que tem uma história aí, ó. Beijão pra você, Lucinha, super querida nossa. A Lucinha que veio de uma história dentro da Mocidade Independente, mas que foi a Portela e, enfim, passou por outras escolas. E, enfim, a sua passagem na Portela foi uma passagem muito marcante num período difícil, em que realmente só podia estar ali quem amava a Portela, né? E ela se entregou sempre muito àquilo, assim, uma figura muito querida na escola. E pra você, assim, desculpa, né, Lucinha, mas assim, mãe, eu não sei se ela poderia ser, mas é uma relação quase materna pela experiência, pela vivência que ela tem de Avenida. E como foi esse encontro, essa confluência de vocês que se revelou na dança, mas antes, obviamente, houve aí um carisma, uma aproximação, uma amizade entre vocês que fez com que ela te adotasse para esse trabalho. Como é que é essa relação entre você e ela? Essa relação entre a gente surgiu em São Paulo. Ela ia para São Paulo para dar aula pro primeiro casal até então, que era da X9 paulistana, a Juana e a Ana Paula. E entre essas aulas que ela dava para este casal, eu acabei conhecendo ela pessoalmente e a convidei para ir à Império de Casa Verde, que é a escola que eu defendia em São Paulo. E aí ela me viu dançar, e daí a gente acabou criando um contato maior, uma troca de experiências, claro, da parte dela pra mim, que ela é a Lucinha Nobre, é uma gigante das passarelas do samba. E aí acabou surgindo a necessidade no qual ela precisava de um mestre-sala para voltar, retornar ao Carnaval no Rio de Janeiro, e eu tive a honra de ser convidado a fazer par com ela. A Lucinha, pra mim, ela não é só uma professora, né? Mas ela é minha mãe, ela é minha médica, ela é minha psicóloga, advogada. Ela acabou se tornando realmente a minha família no Rio de Janeiro, devido a eu ter migrado de cidade e aqui no Rio de Janeiro ter somente ela no início. Então ela, pra mim, realmente é tudo. Ela foi a grande responsável por esse início de carreira aqui na cidade. Maravilha. Marlon, e fala assim pra gente, existe uma preparação técnica, claro, você tem uma formação específica para dança, que você vai aqui também falar como surgiu isso. E a partir dessa dança, a gente fala muito sobre essa questão das escolas de samba terem uma identidade, alguma coisa peculiar. A Portela é uma escola com muito peso nesse sentido, né? E aí, como você se vê nesse sentido, né? Você já ter uma dança sua característica de um trabalho que você fazia e de repente você chegar na Portela que tem um determinado modelo, talvez, né? Quer dizer, pra gente que analisa, a gente percebe que há uma certa adaptação, digamos assim, dos mestres-sala que chegam, para esse sentido de dança como a Portela desenvolve, né, historicamente. Você não vai perder a sua característica, mas de alguma forma existe uma adaptação, você está fazendo algum trabalho que processualmente esteja te moldando um pouco mais para ficar com a cara de um mestre-sala da Portela, muito embora conservando as suas características? Como isso acontece? Não, sim. A Portela, por ser uma escola super tradicional, normalmente a gente acaba se adaptando ao estilo de mestre-sala no qual a Portela se acha necessário. Eu particularmente não perco as minhas características nem o meu estilo,
mas é óbvio que eu me adapto ao que a escola de samba no qual eu venho a defender ache como essencial para aquele pavilhão. A Portela em especial, eu acho que a postura, a galhardia e a sobriedade sobre o elemento mestre-sala e porta-bandeira acaba sendo muito forte, porque é uma escola de quase 95 anos, vamos colocar já quase um século de vida. Então ela tem uma trajetória de vitórias muito grande, e para isso você acaba meio que tendo que se adaptar de uma forma de que você consiga demonstrar para as pessoas a grandiosidade que é aquele pavilhão. Então eu me adapto não só ao estilo de dança, mas eu acho que postura, principalmente a postura, eu acho que acabo meio que trabalhando dia a dia, diariamente, a cada apresentação, para se adaptar e chegar ao nível que é o pavilhão da Portela. Esse trabalho que vocês desenvolvem, quem está dirigindo ou coordenando o trabalho do casal esse ano? Tem alguém que está, um coreógrafo, alguém que esteja... Sim, este ano estamos trabalhando com Camille, ela já trabalhou com Lucinha Nobre, com Birajara, Lucinha, se eu não me engano, em Rogerinho, Mocidade de Tijuca. Então e ela agora... foi uma sugestão da própria Lucinha para Portela que viesse. E ela nos ajudou muito na finalização do trabalho da Porto da Pedra. Ela veio com vocês da Porto. Exatamente, assim, uma pessoa maravilhosa, e ela realmente, assim, acho que ela consegue exatamente trabalhar esse lado também, formar você como um mestre-sala, mesmo com as suas características, mas você sabendo que você tem que se adaptar àquela determinada agremiação que tem seu estilo próprio, a sua forma única de se ver como um casal oficial deve se comportar. Entendi. E como é esse momento de tensão, vamos dizer assim, né? Você tem um trabalho que você está desenvolvendo, e a gente vê o trabalho do mestre-sala e da porta-bandeira como um trabalho de muito afeto, né? Quer dizer, a relação que se cria entre o casal, a harmonia entre o casal, o pavilhão, o carinho que os componentes têm. Você chegou aqui e eu me esqueci que eu tratei você como um componente da escola, é o mestre-sala e tal, né? Existe esse carinho de você ter aquele sentido de você proteger quem protege o seu pavilhão, né? E no entanto, durante o desfile, toda essa lógica, claro, acontece, mas ela fica muito relacionada a uma tensão, que é a tensão do julgamento, que é uma coisa muito técnica, de um momento X da apresentação, que ali você tem que desenvolver para ser avaliado. De repente alguma coisa que você passou muito bem durante toda a avenida para aquele povo todo, e ali justamente naquele momento, como é que você particularmente trabalha essa tensão, essa questão de ser avaliado no teu trabalho? Como é que é o teu psicológico? Você tem alguma coisa tua, pessoal, que você utilize para ficar ali mais zen? Qual é o teu segredo para poder se manter ali com a mesma leveza, a mesma soltura com que você se apresenta em todos os outros lugares quando você está cortejando o pavilhão? Eu particularmente, eu tento sempre me manter muito calmo e centrado, de forma quase impossível, mas eu consigo isso, é meio que esquecer a Sapucaí num todo e focar exatamente na cabine do júri. Eu particularmente, eu gosto de me apresentar olhando especificamente para o jurado de mestre-sala e porta-bandeira. Eu gosto de sentir, de certa forma, que ele demonstre para mim a expressão corporal dele, no qual ele se ele está ou não gostando daquela determinada apresentação. Esse ano, particularmente, eu consegui sair de uma cabine e ter a certeza de que a jurada no qual estava me julgando gostou da apresentação devido à sua expressão facial, sua expressão corporal. E por mais absurdo que possa ser, eu acho que nós conseguimos captar isso. A partir do momento que você tem uma determinada apresentação e você olha para a pessoa, na verdade, ela transcreve com o seu corpo se gostou ou não da apresentação. Se você tomar cuidado com alguns detalhes, você consegue perceber isso. E quando eu entro na cabine do júri, eu e minha porta-bandeira, eu tento de todas as formas demonstrar para ela que eu estou calmo, por mais que eu não esteja. Eu acho que essa comunhão é super necessária para uma apresentação se caminhar para uma perfeição, e mostrar de certa forma para o jurado que eu não estou ali só representando eu e a minha porta-bandeira, mas sim, por exemplo, a Portela, uma escola de 94, 95 anos, e demonstrar para ele toda aquela força que aquele pavilhão tem. Que eu acho que se a gente consegue demonstrar a grandiosidade da escola no seu pavilhão pro jurado, às vezes possa ser até que ele consiga meio que deixar você de lado e prestar atenção mais na sua bandeira. Eu acho que esse é o grande triunfo que eu levo sempre para uma apresentação mais ao nível perfeito, ao nível de perfeição que o jurado consiga querer ver. E você que vem de São Paulo para o Rio, né? Existe um paralelismo, né, entre os desfiles de escola de samba do Rio e de São Paulo, em termos de grandeza, em termos de espetáculo. Eu acho que até gerado pela televisão, porque hoje são os dois desfiles que mediaticamente são mais difundidos, né, mais vistos, exatamente.
Mas existem características diferentes, ou não existem características diferentes. Você que tem uma vivência de ter vindo de um samba, de desfiles de escola de samba, de um espetáculo em São Paulo, e aí vem aqui para o Rio agora para fazer esse trabalho já na sua segunda escola. De alguma forma você sentiu alguma coisa diferenciada na própria cultura das escolas? O que para você tem ou não tem de diferente entre esses dois ambientes? Porque o samba é permeado por territórios, né? Sim. Existe uma territorialidade que define todo o matiz cultural de uma escola de samba, né? E sempre teve, na verdade, uma coisa histórica, né, de se falar do samba paulista, carioca. Tem aquela coisa que dizia que São Paulo era o túmulo do samba. Sim. Aí vem os grandes poetas lá, enfim, como Adoniran, para poder modificar isso. Então eu queria que você, como mestre de sala, também falasse isso, se na dança, se na ginga, se de alguma forma você acha que tem alguma diferenciação. Eu sinto assim eu senti na verdade essa grande diferença entre o carnaval paulista e o carnaval carioca. Eu acho que o carnaval carioca, ele abrange uma certa forma de liberar ao folião, de ele mostrar realmente a capacidade dele tem como, por exemplo, um mestre-sala. Eu vou dissertar agora sobre o regulamento de mestre-sala e porta-bandeira. São Paulo trabalha muito com o regulamento não pode, não se faz, não se deve. O Rio de Janeiro é um regulamento no qual ele te dá a abertura de você mostrar o seu real trabalho. Você pode, você irá me mostrar, você irá conseguir, de certa forma, desenvolver um trabalho que possa ser visto dos jurados de uma forma diferenciada perante aos outros casais de mestre-sala e porta-bandeira. O Carnaval de São Paulo, de certa forma, ele visa eu acho que o politicamente correto. Ele não dá uma abertura no qual você consiga sair e se diferenciar de outras agremiações. Então acho que isso acaba, de certa forma, até atrapalhando a grandiosidade do carnaval, no sentido de espetáculo, que eu acho que hoje o Rio de Janeiro conseguiu chegar. O artista fica mais solto aqui. Exatamente. Eu acho que o folião no carnaval carioca, ele tem uma amplitude de mostrar o seu trabalho muito maior do que o carnaval de São Paulo consegue deixar. O regulamento do Carnaval de São Paulo consegue deixar à vontade. Eu acho que essa é uma grande diferença do Carnaval paulista para o Carnaval carioca. E fora a atmosfera também, eu acho que o Rio de Janeiro, por ser uma cidade turística, o Rio de Janeiro por viver o Carnaval anualmente, diariamente, acaba se diferenciando do Carnaval de São Paulo, até no sentido capitalista também, né, de retorno financeiro, no qual o estrangeiro ou o próprio migrante de outras cidades vem para o Rio de Janeiro e vai para o Carnaval de São Paulo. Eu acho que tem essa grande diferença também. Entendi. A gente pontuou aqui rapidinho para finalizar. Estava falando sobre a sua formação. Você veio de uma outra formação em dança ou você aprendeu a dançar em quadra especificamente para ser mestre-sala? Como isso aconteceu? Eu fiz balé durante 2 anos, fiz jazz durante quase 6, 7 anos. Comecei a dança muito cedo, né? Eu comecei em vários ritmos. Eu acho que me ajudou muito quando eu resolvi ser mestre-sala e quando eu entrei numa escola formadora de mestre-sala e porta-bandeira em São Paulo. Eu acho que isso me ajudou bastante e hoje me ajuda a conseguir me moldurar no estilo carioca, que também são estilos totalmente diferentes. São cidades no qual o samba é grandioso, mas tem a sua essência. Cada cidade tem a sua essência referente ao estilo de dança também. Então eu me formei em jazz, fiquei 6 anos numa academia de dança, fiz 2 anos de balé e aí entrei numa escola de formação de mestre-sala e porta-bandeira e fiz quase 10 anos assim, de aula, todos os domingos, semanalmente. Então eu acabei meio que tendo uma formação de quase 12 anos de dança, assim, para chegar até hoje e pretendo continuar. Já conheceu o mestre Dionísio? Já conheci. Então já está abençoado. Mestre Dionísio, um marco Então já está abençoado pelos deuses da dança dos mestres-salas no Carnaval Carioca. Marlon, muito obrigado. Obrigado você, eu te agradeço, amigo. De coração, uma alegria muito grande. Já viram que ele comprou o espírito carioca, madureirense e osvaldo cruzense de ser portelense e defender esse pavilhão. Muito obrigado, todo sucesso do mundo para você. SRZD Carnaval 2018.